No Rio de Janeiro, o rubro-negro enfrentou o Botafogo, um jogo de 2 tempos distintos, né? E o time carioca acabou aí saindo com um resultado positivo. Para tudo para ver esse lance. Foram 16 toques na bola. De pé em pé. Conta aí. Até a bola chegar em Eduardo. Tudo isso em menos de 1 minuto. Antes desse golaço coletivo, teve um jogo. E até que o Vitória começou bem contra o Botafogo. Léo Condé apostou em um esquema com 3 zagueiros. O time rendeu, principalmente com a volta de Dudu. É verdade que o Botafogo estava cheio de reservas, mas o Vitória mostrou que pode reagir na temporada. No segundo tempo, o roteiro mudou. O time carioca passou a criar com a entrada de alguns titulares. Só que a bola do jogo foi do Vitória. Olha só esse contra-ataque. Tudo perfeitinho, mas Dudu acabou escorregando. Depois daí foi uma aula. O Botafogo fez um dos gols mais bonitos da temporada. E ainda marcou mais 2 vezes. Só que o VAR entrou em ação e anulou os gols. 1-0 mantém o Vitória vivo na Copa do Brasil. Hoje a gente conseguiu retomar, né, ser uma equipe intensa, competitiva, com uma boa posse de bola, com um bom toque de bola. Mas competindo bastante. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que retomar de novo, apesar da gente ter perdido o jogo, nos deixa muito chateado a derrota, mas a performance da equipe, quase que na totalidade do jogo, foi bastante positiva. A partir do momento que a gente sofreu o gol, a gente se perdeu um pouco, mas primeiro tempo, até os 20, 25 ali do segundo, a gente realmente foi muito bem, e é isso que a gente vai procurar levar para o restante da temporada do Campeonato Brasileiro e principalmente para o jogo de volta contra o Botafogo. Vamos nessa, vou passar para vocês. O Vitória teve oportunidades, não conseguiu converter. No segundo tempo, a história mudou com as alterações que o Botafogo fez, surtiram efeito, teve mais volume, chegou, fez o 1-0 e agora tem aí essa vantagem Cibaraúna, viu? É que ele vai deixar eu falar primeiro agora. Tá se segurando? Clérison começa falando, tá? Tia Ju tá organizando a escolinha aqui. Clérison começa, porque ele tá no meio dos dois. Tenha cuidado com o tal de Baraúna. Tá no meio dos dois. Não, é lá. Os dois que pouco falam aqui, Rafa e Baraúna. É um privilégio, na verdade, estar aqui como acompanhar o programa. Poucas pessoas têm esse privilégio de estar aqui. Assistindo daqui, Assisti a segunda vez. Semana passada eu vim assistir o programa. Eu tô fora, desde a semana passada. Os dois estavam aqui. Mas assim, eu vejo, mas fala desse mal do técnico, questiona elenco do Esporte Clube Vitória. Barata tá com uma lista gigantesca aqui, mas é o seguinte... O Vitória está vivo na Copa do Brasil. Tá. Vai ter o apoio do torcedor. O Botafogo, mesmo com reservas, mas é um time muito qualificado, é um time muito perigoso. Tanto que mostrou isso contra a equipe do Flamengo, venceu aquele que tem o principal elenco do Brasil, ao lado do Atlético Mineiro e do Palmeiras, mas mostra a intensidade que tem a equipe do Botafogo. Poderia ser mais, lances por detalhes, o Vitória acabou não tomando ali, em questão de impedimento, tomando mais de um gol. Volta muito vivo. O Léo falou o seguinte, da questão da intensidade que o Vitória voltou a apresentar. No primeiro tempo eu nem vi tanto essa intensidade, mas eu vi um time mais ajustado e preocupado, o que não aconteceu talvez em outros jogos, que o Vitória partiu com muito desespero. Para poder encarar os adversários, ou acreditar que teria força para ser de igual para igual. E o respeito tem que sempre existir. Não vou dizer o medo, mas o respeito quando se encara adversários teoricamente mais qualificados. Volta vivo, eu particularmente acredito muito que é possível a Vitória buscar um resultado positivo com o apoio da torcida, que é fundamental. Quando se fala em relação a elenco, lógico que o Vitória tem um elenco inchado e que muitas vezes não é usado como deveria usar, mas o Baraúna falava aqui o seguinte,
O Lepo não foi usado como poderia ser usado, foi usado de uma forma mais improvisada. Ontem foi uma dobra, né? Uma dobra que existiu, o próprio Léo Condé falou em relação a isso. O Vitória tem esses jogadores, mas cabe também ao treinador saber usar e usar de maneira feliz, de maneira correta. Por exemplo, tá aí o Lepo, que foi usado, entre aspas, improvisado, que rendeu bastante. O William Oliveira também rendeu bastante no jogo de ontem. Assim, é bomba de 5, como você disse, bomba de 1000, no seu termo que você usou, talvez, mas também cabe o papel do treinador para poder saber como que usa. Sabe que no São João tem as bombas, né? E a bomba de 5.000 é aquela bomba mais forte. Faz muita zoada, mas é uma bomba, né? O que a gente bateu e vem batendo na tecla é que, por exemplo, o Vitória trouxe 3 goleiros. Tirando o Muriel, que jogou melhor, o Cleiton ninguém confia, já foi até embora. Parece que foi embora, né? Ou foi o Fintelman? Aí trouxe Fintelman, Cleiton e Muriel, 3 goleiros. Trouxe o Zapata. Mas com um detalhe em relação ao goleiro, que o goleiro titular, todo mundo sabe que assumiu a posição, que é Lucas Arcanjo. Não, é o Arcanjo. O Muriel é um goleiro. O Muriel é um bom reserva. Mas os outros não são de confiança. Ninguém confiava. Já tendo seu titular, se trazer 3 goleiros... Pois é. Eu achei até que ia ter alguma negociação, né? Nós pensamos que era para saída, uma possível saída do Arcanjo, não foi. Isso. Aí você traz 2 zagueiros, que o último que veio é quem joga. Porque você não confia nem no Zapata, nem no Reinaldo. Você nem lembrava do Reinaldo. Nem lembrava. Pois é. E o Vini pesadão, viu? Você tá entendendo? Aí você traz o Cáceres. O Lepo que jogou ontem. Não foi o Cáceres. Lepo que jogou no Bavi, não foi o Cáceres. Peraí, irmão, tem alguma coisa errada. Tá? Aí, no meio, cadê Caio Vinícius? Quem ouviu falar de Caio Vinícius? Tava para rescindir? Então, assim, a gente tá falando de coisas, não tô inventando nada não, gente. Tá? Tô inventando nada não. Aí você traz jogadores como Caio Dantas. Cadê Caio Dantas? Eric Castilho. Tá? Cadê o Everaldo, que até hoje ninguém explica qual é a lesão do cara? Você tá entendendo? E lá vamos nós. Só tem Alejandro e Luiz Adriano, que são utilizados. Se a gente for para um segundo momento, meu querido, a gente vai encontrar jogadores que o Vitória poderia estar usando e que acabam até sendo mais utilizados do que os próprios que estavam aí. Você tem Leonaldo, Reinaldo que veio, mas não está jogando. Leonaldo é útil, o Luan entrou, mas não rendeu contra o Cruzeiro. Agora nada. Jean Mota ontem, para mim, não fez um bom jogo, mas tem potencial para evoluir. E o Janderson, que foi da última leva, junto com o Lepo e o Vini. E tem o Daniel Júnior, que ninguém entende, né? E aí, velho, o que eu faço essas perguntas? 25 nomes, meu querido Clériston. E você só usa 7, 8, e com recorrência você usa mais os que estavam aí, ou as contratações não prestam, e aí o Condé tem que dizer. Ou foi muito balão de ensaio para pouca entrega. E o Vitória precisa desses jogadores. Porque o Léo Condé tem que olhar para o banco e sacar do banco uma carta na manga que surta efeito no que ele quer e na proposta de jogo. Ontem o Vitória se encontrou, porque ele voltou ao velho esquema de 3 volantes, porque o Lepo foi improvisado como um volante pelo lado direito. O William centralizado, com o Dudu fazendo a função do Rodrigo, que marca, mas sai mais para dar apoio ao ataque. Só que ele utilizou Mateuzinho e Jean Mota como meias de aproximação ao Alejandro, que praticamente não aproximou. O Alejandro ficou meio que isolado, pouco o Mateuzinho foi, quando foi é o que a gente chama de pentear a bola. Penteou muito a bola e quando ele conseguiu dar passes, o Vitória foi efetivo. Então, assim, o Condé está tentando as fórmulas, está tentando as opções. Não vejo, com todo respeito, a carreira do Luiz Adriano, o Luiz Adriano ganhando a condição de titular. Não vejo, tá? Ele vai ter que ralar muito para tomar a posição do Alejandro, não é só na boca, é jogando, e ainda não vejo ele assim. Ontem, acho que era um jogo que caberia o Matheus Gonçalves, era um jogo que caberia um Oswaldo, que caberia um Yuri Castilho, não está em condições não, né? Mas o Matheus Gonçalves e um Zé Hugo cabiam ontem. O Botafogo, no primeiro tempo, cedeu espaços para o Vitória atacar a profundidade. O menino que tá voltando, Patrick de Paula, mal no jogo. O Gregory sozinho marcando. A zaga bateu cabeça em alguns lances. Então, a gente fala de coisas que tá todo mundo vendo. Eu não tô inventando nada. Então, o Vitória precisa dar ao Condé material humano para conseguir os resultados. É isso. O Condé, a gente também tem que... Né, como você estava falando bem, logo no começo do programa, todo mundo meio que querendo culpar o Condé. Mas a gente tem que
O Condé tem crédito, né? Pelo amor de Deus. O elenco que o Condé pegou, o que ele conseguiu, as conquistas que teve até agora, né? Seja na Série B, no Campeonato Baiano, tem que ter o crédito. Agora, se o cara tem 25 reforços, não consegue nem usar 10 dele, eu acho que a culpa não é do treinador, porque você tem que entender o seguinte, é o treinador que está ali no dia a dia, é o cara que está treinando, é o cara que está acompanhando o dia a dia de cada atleta, e se ele não está utilizando, ele tem os motivos dele. Seja por questão física, por questão técnica, por falta de encaixe de alguns atletas, ou mesmo pelo esquema que ele tem, a galera não consegue entregar. Né? E algumas coisas má vontade. Mas o Léo Condé tem crédito e sim, falta material humano de qualidade para o Condé trabalhar, para melhorar o nível do Vitória nas atuações. Mas uma coisa que a gente viu, né, e o Condé provou que ele sabe fazer é pegar ali um time limitado e conseguir fazer com que aquele time ali potencializar as características. Então, Condé continua com a base do time da Série B. Então, vai ter que trabalhar em cima do que tem aí, né? Então, pode esquecer, dos 25 aí, esquece uns 10 aí que a gente não vai ver ao longo do ano, não.